Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença que pode, a partir de agora, ouvir sempre que quiser em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar de comércio, de distribuição, de legislação laboral, mas também de inovação, da chegada e da expansão de uma marca externa no mercado nacional. A nossa convidada de hoje é de Coimbra, mas mudou-se para Lisboa quando atingiu a maioridade para estudar na Universidade Católica. Tirou o curso de Comunicação Social e Cultural. Ainda trabalhou como consultora em agências de comunicação, mas acabou por integrar o Departamento de Relações Externas da empresa onde está até hoje, sendo desde 2021 a diretora de Relações Institucionais para Portugal. Quem com ela trabalha usa palavras como método, resiliência, ambição e espírito de liderança para descrever as suas principais características. Ela assume acreditar que a sorte dá muito trabalho e que os audazes são os que têm a capacidade de aproveitar as oportunidades que a vida oferece, com humildade, respeito e empatia. Desde pequena que pratica desporto, natação e badminton, mas hoje é necessário dar voltas à agenda para garantir algumas passagens pelo ginásio. Fã do verão, sol e mar, usa o fim de semana para se refugiar no Alentejo e fugir da correria que durante a semana a obriga a circular entre o norte do país, Lisboa e Valência, a cidade espanhola onde está a sede da empresa para a qual trabalha. Gosta de juntar amigos e família para os prazeres da mesa, refeições que tanto podem ser num restaurante típico, como com produtos da superfície comercial, como se dizia antes, pela qual dá a cara. Inês Santos, a diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal, é a convidada desta semana deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E por Arsénio Reis. Antes de mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A 2 de julho de 2019, a Mercadona abriu ao público o primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Faz, na próxima terça-feira, 5 anos. Já anteciparam um crescimento de 35% nas vendas este ano. 2024 deverá ser também um ano de viragem, porque prevêem começar a ganhar dinheiro. Afinal, qual é o segredo do vosso sucesso? Obrigada à Renascença pelo convite para celebrarmos estes primeiros 5 anos da Mercadona em Portugal. O segredo do sucesso, somos uma empresa líder em Espanha, portanto isso só por si também já tem um grande peso para depois aqueles que do lado de cada fronteira tivemos que ter a responsabilidade de implementar uma nova marca no mercado. Termos um modelo de gestão muito claro que nos diz como é que nós devemos tratar aquilo que nós consideramos que são os componentes que temos que satisfazer com o nosso negócio. Neste caso começamos sempre pelo cliente, nós chamamos o chefe e temos muito claro na nossa cabeça que é o chefe porque é aquele que decide se o nosso negócio pode ter continuidade no dia da manhã ou não. Portanto, o primeiro componente que nós temos sempre que satisfazer com as decisões que tomamos é o cliente. Depois temos o colaborador, porque sem bons colaboradores não temos clientes satisfeitos, o fornecedor, a sociedade e o capital. Portanto, eu diria que às vezes isto não é fácil de explicar, mas o nosso sucesso vem muito de conseguir cumprir a satisfação destes componentes. Depois, dia 2 de julho, vamos celebrar estes 5 anos. Hoje em dia já nos parece que foi há uma vida atrás, mas tem sido um percurso muito bonito. Nós estamos muito orgulhosos porque depois cruzamos nos corredores com as pessoas e que elas próprias têm a vontade de nos dizer: estou tão contente por a Mercadona ter aberto perto da minha casa e portanto isso gera muito orgulho em nós neste trabalho que fizemos ao longo dos 5 anos, mas também estamos sempre muito expectantes e ansiosos e curiosos pelo dia da manhã, porque de facto nós tivemos aqui 5 anos em que temos aprendido muito. Isto tem sido um processo de aprendizagem para a empresa, é a primeira internacionalização da Mercadona, mas ao mesmo tempo nós não sabemos muito bem como é que vai ser o amanhã. Pensamos, será que isto as pessoas gostam de nós porque é uma moda, porque, não sei, porque os amigos gostam e então as pessoas sentem-se obrigadas a gostar, ou porque realmente estamos a fazer as coisas bem e isso vai ser um caminho sólido. Nós queremos acreditar que é porque vai ser assim durante muito mais anos e é por isso que também celebramos este aniversário, mas temos essa expectativa de ver como é que vai ser o futuro e querer fazer parte dele. De qualquer forma já tem a segurança destes 5 anos mesmo em Portugal, para além de todos os outros que uma empresa familiar teve, que começou por ser familiar e que teve uma empresa, nós somos um grupo empresarial que fatura mais de 36 mil milhões de euros por ano, que é uma coisa que em Portugal, quer dizer, é uma enormidade, é outra dimensão.
Mas isto, eu costumo dizer que nós temos o melhor dos dois mundos, porque nós conseguimos de um lado da fronteira ser líderes e ter o privilégio de trabalhar numa empresa líder e ao mesmo tempo conseguir criar um projeto do zero, que também é muito, muito motivante e apaixonante. Estes 5 anos, se calhar focava, nós abrimos em julho de 2019, de repente passado meio ano cai-nos uma pandemia, portanto... Tivemos aquilo que eu considero uma vantagem, que nos fez aprender muito também, normalmente isto está para o bom e para o mau, as coisas que normalmente acontecem primeiro em Espanha e depois em Portugal, e a pandemia não foi exceção, e portanto isso fez com que nós tivéssemos uma aprendizagem em Espanha de como tínhamos que lidar e proteger o cliente e o trabalhador sobretudo, e portanto quando a pandemia chega a Portugal, nós sentimos um bocadinho mais bem preparados e protegidos, porque já tínhamos tido que implementar essas medidas em Espanha. E foi um ponto de viragem para nós na nossa história, porque nós temos um modelo de loja que na altura os consumidores portugueses consideraram que era uma vantagem. Temos lojas confortáveis, com grandes parques, com grandes corredores, as pessoas iam às compras e não tinham a sensação de que tinham que tocar umas nas outras para ir ao supermercado. Sentiram também, acho que sentiram essa, e aquilo que nos transmitem é que sentiram essa proteção, esse gerar de proteção e de segurança do nosso lado, e portanto isso acabou por mudar ali um bocadinho também, não sei se, acho que criou uma aproximação entre o consumidor português e a Mercadona. Terminada a pandemia, começa a guerra, vem uma inflação galopante, que também foi um desafio enorme para nós e para todo o setor em Portugal, mas felizmente acho que soubemos estar à altura destes momentos altos. Os resultados semestrais já se aproximam dos resultados esperados para este ano de 2024? Nós normalmente não fazemos um balanço semestral, nós gostamos de esperar até ao fim do campeonato, como se costuma dizer, ainda só jogámos a primeira parte. Sabemos que o ano passado foi muito importante para nós, porque foi quando percebemos que finalmente íamos ter esse ponto de inversão no que são os nossos resultados financeiros. Nós já investimos, portanto, a fecho de 2023 tínhamos investido mais de 900 milhões de euros com este projeto de internacionalização, e portanto chegar ao fim de 5 anos, agora 5 anos, mas na altura ainda não tanto, e perceber que tínhamos conseguido fazer esse ponto de inflexão, digamos, nos nossos resultados, foi muito importante e faz-nos acreditar que alguma coisa estaremos a fazer bem, não tudo. Nós gostamos de dizer que tudo tem margem de melhoria e é para isso que temos de trabalhar, e é um setor muito competitivo, em que todos os dias temos que nos reinventar e pensar como é que, ao ser um setor muito competitivo, aquilo por que nós lutamos é como é que eu consigo ganhar a confiança do consumidor, não é? Portanto é um trabalho contínuo, diário, que nós temos que todos os dias pensar como é que eu consigo manter esta chegada ao consumidor. Falou dos investimentos, que é uma forte aposta da Mercadona, mas já se verificou uma diminuição no último ano. Isto foi só uma fase inicial ou vão continuar a investir em Portugal? Não, nós vamos continuar, nós temos um plano de expansão, portanto começou em 2019, tivemos aqui um auge, digamos assim, no nosso investimento, que tem a ver com o novo bloco logístico que vamos abrir em Almeirim, é um projeto para este ano, não querendo adiantar-me a possíveis perguntas, mas o bloco logístico de Almeirim foi o nosso maior investimento e portanto isso depois também acaba por fazer oscilar um bocadinho o que são os valores de investimento. Construir 10 lojas não é o mesmo construir 10 lojas mais um bloco logístico e portanto pode haver pequenas oscilações, mas nós temos um plano de expansão para curto, médio e longo prazo e o nosso objetivo é continuar a investir e criar emprego. Vamos a ele. Portanto, contam chegar, se bem percebo, até ao final do ano com 60 lojas em Portugal. São mais de 1.600 em Espanha, suponho. Exato, mais de 1.600 em Espanha. Mas ainda não estão em todo o país realmente, não é? E o que lhe perguntava é como é que estão de planos para instalar lojas, por exemplo, em Lisboa, quando é que contam fazer isso e quando é que contam chegar, no fundo, ao Algarve? Ao Algarve. Nós começámos a expansão em 2019... Se calhar tínhamos duas opções. Começávamos por Lisboa, começávamos pelo Porto, né? E nós decidimos começar pelo Norte. Primeiro, somos uma empresa anticentralista. Nós em Espanha temos, como disse no início, sede em Valência. Depois, porque no Norte também sentíamos uma certa proximidade cultural, ali por causa das idas a Tui,
Também as temos em Ayamonte, as pessoas já nos conheciam de Ayamonte, mas é algo mais sazonal durante as férias. Sentíamos essa proximidade cultural e depois também do ponto de vista da eficiência logística, como tínhamos uma base em Leão, pensámos que poderia ser uma boa opção. E a partir daí aquilo que decidimos foi, que nós costumamos dizer, vamos nos expandir em mancha de azeite. Portanto, que nós começámos ali pelo Porto, fomos expandindo à volta. Houve uma altura que não podemos esperar mais e tivemos que dar um salto cá para baixo. Foi no final de 2022, abrimos a nossa loja em Oeiras, no Tagus Park, e tínhamos aberto também no verão em Setúbal e no Montijo. Portanto, o nosso objetivo é um pouco este, é nós irmos consolidando a presença nos locais em que vamos entrando. Atualmente no Porto, acho que podemos dizer que temos uma presença consolidada, porque são 21 lojas no distrito, não significa que tenha chegado ao fim, mas já podemos dizer que temos uma representatividade interessante. Depois, novas zonas. Este ano entramos na Guarda, foi a nossa loja número 50, portanto tocámos ali a fronteira interior do país. Vamos abrir em Évora também, há muitas pessoas que estão expectantes porque já tinham o hábito de ir comprar a Badajoz, portanto temos sempre aqui estes Será a primeira no Alentejo? Sim, é a primeira no Alentejo, neste momento só estamos até Setúbal. E isso acontecerá ainda este ano? Este ano, sim. Okay. Vamos abrir em outubro, em Évora. Relativamente a outros planos, perguntam-nos muito por Lisboa, de facto. Temos estado a fazer um trabalho enorme na cidade de Lisboa para abrir lojas. Ainda não será este ano. É mais difícil em Lisboa ou é uma questão de opção de fundo? Não, há duas questões. Em primeiro lugar, o nosso modelo de loja. Nós definimos desde 2016 qual é que é o modelo de loja que achamos que é o que o chefe, que o cliente valoriza. E, portanto, nós temos um modelo de loja único. Isso significa que não temos vários formatos, que nos adaptemos a entrar em lojas de 400 metros quadrados, porque achamos que, de facto, não é o modelo de loja que queremos dar ao cliente e queremos que ele tenha o conforto da loja eficiente que temos hoje em dia. Se Lisboa é uma cidade extremamente consolidada, portanto, naturalmente... Limita, não é? Acaba por limitar as nossas opções. Não é impossível. Aliás, já é público alguma localização que nós temos em Lisboa para abrir loja, mas ainda não será este ano. E pode dizer aqui a localização? Sim, já saiu, é público na Quinta do Lambert, ali junto ao Campo Grande em Lisboa. Vamos entrar numas instalações já existentes. Não será este ano, será para o ano? Vamos ver. Nós, uma coisa é certa, nós gostaríamos, se pudesse ser amanhã, nós abríamos amanhã. Portanto, tudo faremos para que seja o mais cedo possível e não será a única, temos mais oportunidades em vista, felizmente. Mas admite que pode abrir já no próximo ano? Se tudo correr bem da nossa parte, da parte de licenciamento, da parte da propriedade, todos fazemos um esforço para que abra o mais cedo possível. Para o segundo semestre está também prevista a abertura do bloco logístico da Almeida. Mas, desculpa, e em relação ao Algarve? Ao Algarve, ou seja, é verdade. A pergunta é quando é que estarão em todo o país? Relativamente ao Algarve, nós neste momento vamos continuar a privilegiar, consolidar a presença nas zonas em que já estamos, ou seja, vamos continuar no Norte, ainda temos algumas zonas por abrir, aqui na zona de Lisboa temos muito por onde abrir também, no distrito todo, diria, Setúbal, vamos continuar a consolidar aqui nesta zona e não está previsto abrir no Algarve assim a curto prazo, diria eu. O que falta consolidar no Norte é mais interior? Mais interior e em algumas cidades em que já estamos, olhando aqui para o nosso plano de expansão, por exemplo, nós este ano vamos abrir mais uma loja em Gaia, que aliás é onde nós temos a sede em Portugal, que constituímos em 2016. Vamos abrir também uma segunda loja na Maia, vamos abrir em Oliveira das Meias. É a primeira vez que vamos abrir na cidade de Coimbra também. Para mim tem um sabor especial, mas vamos abrir 2 lojas em Coimbra. Portanto, refirma isto. Eu diria que talvez ir consolidando um pouco esta mancha entre, neste momento estamos em Braga, Viana do Castelo, portanto entre Viana e Setúbal, e neste caso Évora, que abrimos este ano, e o Algarve não está nos planos para já. Vamos então agora ao bloco logístico de Valmirim. Já há uma data para a abertura ou ainda não? Sim, nós estamos agora a concluir todos os procedimentos para poder, eu diria que fazer um soft opening, portanto é um bloco muito grande, é um bloco logístico muito grande, que requer um período de adaptação também grande. Esperamos agora em julho já poder começar... Será o maior de todos da empresa na Península Ibérica? Exatamente, estamos a falar de uma parcela de 44 hectares, portanto vão ser 120 mil metros quadrados de área construída, dividida em várias naves, portanto os secos, os congelados, refrigerados, serviços, também uma
nave para tratamento de embalagens reutilizáveis. É o nosso maior investimento em Portugal. Até o momento são mais de 250 milhões de euros que investimos. Começámos a obra em 2022, portanto foram praticamente 2 anos de construção, que é um esforço enorme para uma instalação desta dimensão. E à parte disso vai ser a nossa instalação que vai criar mais emprego. Nós prevemos até ao final deste ano ter cerca de 500 pessoas a trabalhar neste bloco logístico. Só no bloco logístico. Portanto, é o maior investimento, é onde nós vamos ter mais pessoas a trabalhar. Acreditamos que é onde vamos gerar também, onde vamos ganhar-nos a capacidade de continuar o plano de expansão, porque é muito importante. E esperamos também que seja, eu diria que se calhar um impulso, uma âncora para que toda aquela zona possa crescer. E ele responderá em princípio às vossas necessidades em Portugal ou haverá necessidade de abrir outras instalações? Não, este bloco foi projetado para abastecer o país inteiro praticamente. Nós temos um segundo bloco logístico na Póvoa de Varzim, que é aquele que utilizamos atualmente, um pouco mais pequeno, mas que vamos manter também para a operação do Norte. Mas Almeirim está projetado para ter a capacidade de abastecer todas as nossas lojas em Portugal. E qual é que é neste momento a vossa cota de mercado? A última vez que falaram nisso rondava os 8%, ainda se mantém? Sim, depois a forma como cada um mede as cotas de mercado é muito dispersa, mas eu diria que se calhar os últimos dados de final de 2023, Nielsen, Kantar, por aí andarão nos 7%, mais ou menos, sim. Qual é o objetivo de crescimento da marca? Até onde é que pretendem chegar? Eu acho que todos, quando trabalhamos para ser os melhores, não é? E, portanto, é isso que nós também gostamos de pensar todos os dias quando entramos pelo escritório ou pelas lojas ou pelos blocos logísticos dentro, e nós temos sempre que tentar ser os melhores. Obviamente temos um plano de expansão ambicioso, não temos uma meta definida de a que valores é que queremos chegar, mas uma coisa é certa, a nossa exigência e a nossa resiliência vão-nos fazer trabalhar para estar entre os melhores. E acha que o mercado português ainda tem espaço para mais concorrência nesta área? Concorrência é uma coisa ótima. Eu acho que o mercado tem espaço. Aquilo que nós gostamos também de pensar é que é bom para todos e, portanto, quanto melhor correr o negócio a todos nós no setor e obviamente, rivalidades à parte, nós costumamos dizer que concorremos nas salas de vendas, mas depois fora isso também somos parceiros, não é? No setor e nas reivindicações do setor. Quanto melhor correr a todos, mais contentes nós estaremos e melhor será para nós também. Eu diria que sim, que há espaço. Inclusivamente, acho que temos todos feito o esforço de nos tentar diferenciar de alguma forma, e o cliente aprecia isso. Perguntavam-nos muito no início quando dizíamos que queríamos abrir um supermercado e não sabia, portanto havia quem soubesse o que era a Mercadona, mas também havia muitas pessoas que nos perguntavam merca quê? Do que é que estamos a falar, e quando nós falávamos em supermercado sentíamos esse receio, que é, mas já há tantos aqui, como é que ainda vão pôr mais um na cidade? Mas de facto eu acho que depois acaba por ser bom para todos, porque cada um sabe especializar-se ou reinventar-se ou ter um modelo diferente. Eu acho que, por exemplo, no caso da Mercadona, aquilo que nos diferencia, de facto, é o nosso modelo de negócio. Nós não queremos ser um distribuidor comum, queremos ser um modelo de negócio que é prescritor, ou seja, somos uma marca, uma loja, uma cadeia de supermercados de sortido curto, em que aquilo que nós queremos é prescrever uma solução, ou seja, não quero simplesmente chegar ao mercado, aos fabricantes, perguntar o que é que eles têm, qual é o catálogo quase que têm e depois colocar na prateleira. Aquilo que nós pretendemos ser apenas um canal de distribuição. Exatamente. Aquilo que nós queremos é estar muito perto do cliente e para isso também abrimos um centro de coinovação em Matosinhos em 2017 com o objetivo de estudar o nosso sortido. Aquilo que nós queremos é estar perto do cliente e perceber o que é que para ele é um bom produto. Por exemplo, num arroz, o que é que para ele é um bom arroz agulha. E com essas características nós conseguirmos, juntamente com o fornecedor, que é um enorme aliado, produzir esse melhor arroz agulha que o cliente pode ter e colocá-lo na prateleira e assumirmos nós o risco de dizer ao cliente, aqui está o arroz agulha que nós prescrevemos que tu leves para casa. E é um risco enorme para nós, porque não estamos a dar a opção de escolha e, portanto, se correr mal, nós podemos perder um cliente e daí vem o desafio de trabalhar isto muito bem todos os dias. Mas nós diferenciamos um bocadinho por aí e acho que o cliente também tem sentido isso. A Mercadona já emprega quantas pessoas a certo em Portugal? Porque falou-me há pouco dos postos de trabalho que vão criar em Almeirim, portanto eu essas contas ainda não tenho. Sim. Já agora gostava que me Neste momento somos cerca de 6 mil trabalhadores em Portugal. 6 mil pessoas, num setor onde também com certeza se sente a falta de mão de obra,
Sentem dificuldades em contratar nesta altura? Nós até agora nunca deixámos de abrir uma loja ou qualquer instalação por falta de pessoas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas demonstram vontade em trabalhar connosco, fazemos a nossa triagem e aquilo que tentamos também é ir nos adaptando ao mercado e tentar ser o mais competitivos possível. Isso significa praticar salários acima daqueles que são praticados no setor? Sim, obviamente nós não conhecemos os salários que são praticados em todas as funções do setor, mas, por exemplo, temos um salário de entrada 20% acima do salário mínimo nacional, que nós consideramos competitivo, e para além disso as pessoas quando vêm a uma entrevista na Mercadona é-lhes apresentado, portanto, um pouco qual é que é o plano da empresa e como é que podem progredir e promover. Ao ser uma empresa em crescimento, há muitas oportunidades, por exemplo, a promoção interna. O que é que nós fazemos? Se tivermos uma vaga para advogado, a primeira coisa que nós fazemos é ver todas as pessoas que trabalham connosco, independentemente de estarem em loja, se cumprem os requisitos para preencher essa vaga, e se cumprirem, nós vamos privilegiar que essa pessoa possa promover e possa fazer uma carreira ascendente dentro da empresa. Depois, para além disso, as pessoas conhecem também qual é a progressão, ou seja, eu penso que isto também é algo que não é muito comum e que acaba por ser uma vantagem competitiva grande. As pessoas, quando vão a uma entrevista, sabem qual é que é a progressão salarial que vão ter nos seguintes anos. Portanto, nós temos uma progressão, no caso das entradas para a loja ou para o bloco logístico, entram com um salário que está 20% acima do salário mínimo, e depois tem uma progressão de 11% ao ano durante 4 anos. O que ao fim desses 4 anos acaba por se traduzir num valor muito, muito competitivo, não é? Portanto, a isto juntamos depois o subsídio de almoço. Somos uma empresa também que tem prémio anual em função dos objetivos, mas felizmente temos cumprido os objetivos. Essa progressão é em qualquer cargo? Em qualquer cargo, sim. Está sempre dependente de alcançar objetivos individuais, sobretudo no caso da progressão, mas 98% das pessoas felizmente têm alcançado e, portanto, têm essa progressão assegurada. E eu acho que esta transparência também e este mostrar às pessoas quando vêm a uma entrevista como é que podem, que não significa aceitar uma oferta de emprego, não significa estar estagnado, portanto, têm essa oportunidade. E depois falando da promoção interna, o facto de terem um plano de formação quando entram na empresa, ninguém vai trabalhar para um supermercado na Mercadona sem ter tido uma formação prévia. E as pessoas também valorizam isso, porque, quer dizer, é só pensar, tratar como nós gostamos de ser tratados, não é? Ninguém gosta de ser colocado aqui numa cadeira de repente, agora fazer um programa de rádio sem ter tido formação para isso, e portanto nós temos que garantir que damos essa formação também aos trabalhadores. E como falava, o prémio anual também acaba por ser é muito importante para os nossos trabalhadores. Uma vez que estão no mercado e a contratar, e vão continuar pelos vistos, pelo que já nos disse, tem muitos trabalhadores imigrantes a responder aos vossos anúncios ou não? Temos, e não só a responder aos anúncios, como a trabalhar connosco também. Eu diria que temos no setor, portanto no comércio, a necessidade de ter que interagir e falar com o cliente poderá eventualmente às vezes ser uma barreira, não é? Porque nós também privilegiamos muito o serviço e a atenção que damos ao cliente em loja, mas isso não nos tem impossibilidade de incorporar pessoas de outros países nos nossos quadros. Consegue dizer a percentagem? Não tenho esses valores. No vosso site prometem postos de trabalho estáveis e de qualidade. E qual é a percentagem de trabalhadores com contrato sem termo? Consegue identificar? Não lhe vou dizer 100%, porque não sei até que ponto o facto de estarmos prestes a entrar em campanha de verão me vai fazer mentir. Portanto, se calhar vou-lhe dizer 99%, mas é um dos valores que nós temos na nossa política retributiva, é que todos entramos com contrato sem termo. Obviamente, fora alguma exceção, por exemplo, agora nas campanhas de verão, por vezes acontece as pessoas entrarem com um contrato a termo, mas depois, se nós, por exemplo, tivermos necessidade de incorporar, essas pessoas acabam por ficar a trabalhar connosco a longo prazo. Portanto, diria que 99% com contratos sem termo. Há várias queixas de antigos trabalhadores e o Sindicato do Comércio acusa a Mercadona de negar um horário flexível às mães e pais recentes, entre outras queixas. Isto é verdade? Confirmem estas queixas? Como dizia há pouco, nós somos 6.000 trabalhadores atualmente na empresa e, portanto, eu acredito e acho que não haverá nenhuma empresa em que há 6.000 trabalhadores e todos eles estão 100% satisfeitos. É o nosso objetivo e nós trabalhamos para isso todos os dias, mas acho que é normal e quase saudável que haja sempre alguém que não está 100% Quais satisfeito. Quais são as queixas mais frequentes? E, portanto, pode dar uma ideia só para termos não tenho uma queixa ou um motivo para lhe dizer. Efetivamente, sei aquilo que se refere.
Nós temos, mas o que eu posso dizer é, nós temos muitas, neste momento não tenho o número porque não o trouxe comigo, nós temos muitas trabalhadoras que foram mães ao longo destes 5 anos e aliás na campanha de comunicação que nós vamos fazer destes 5 anos vamos ver alguns exemplos. Temos muitas trabalhadoras que foram mães ao longo destes 5 anos, que usufruíam das suas licenças, que usufruem das suas jornadas reduzidas ou da amamentação e portanto não lhe vou dizer que não possa haver algum caso isolado em que não tenhamos feito bem as coisas, porque às vezes não o fazemos, não é o nosso objetivo, mas às vezes enganamos e erramos e acho que é isso que temos que assumir e melhorar, mas também temos muito orgulho em ter muitas mães e pais que o decidiram ser ao longo destes anos e que continuam a trabalhar connosco e vão continuar por muitos anos. Acha, portanto, que isto são casos isolados? Para nós são casos isolados, sim, que merecem igualmente a nossa atenção, porque independentemente de serem poucos ou isolados não devemos desvalorizá-los, mas acreditamos que estamos a fazer um caminho inclusivamente de formar cada vez mais as pessoas em liderança, porque hoje em dia temos coordenadores de loja, por exemplo, que têm equipas de 90 pessoas. É uma responsabilidade enorme conseguir liderar essas 90 pessoas e garantir que elas têm as melhores condições para trabalhar todos os dias. E portanto nós também como empresa temos que garantir que damos as ferramentas às pessoas para elas poderem cumprir esse papel. E estamos muito empenhados e temos estado muito empenhados em conseguir também dar essa formação e essa aprendizagem às pessoas que trabalham connosco. Na última semana, aqui neste programa, aliás, sentado nesse mesmo lugar, o Presidente da Confederação de Comércio admitiu rever os horários do setor, nomeadamente aos fins de semana e à noite. Também em resposta, enfim, à falta de trabalhadores e ao facto de Portugal ser um dos países onde os horários são mais prolongados. Uhum. A Mercadona, por exemplo, acaba de prolongar o horário em Setúbal, até 1 de setembro, pelo que percebi. Isso quer dizer que o caminho da redução dos horários de trabalho não será o caminho da Mercadona? Não. Aquilo que é o caminho da Mercadona é perceber, e como eu dizia ao início, o que é que nos acrescenta valor aos 5 componentes que compõem o modelo de gestão da empresa. E vou-lhe dar o exemplo que em Espanha a Mercadona fecha ao domingo. E quando viemos para Portugal foi um grande debate que tivemos, o que é que nós temos que fazer em relação aos domingos, porque toda a concorrência está aberta ao domingo. E de facto nós temos que ter em conta que o cliente português tem o segundo dia de maior venda no comércio em Portugal é o domingo, ou seja, esse hábito de compra existe e o cliente tem a expectativa de poder ir comprar ao supermercado ao domingo. E enquanto isso acontecer, nós vamos estar em linha com o resto do setor e continuar a abrir aos domingos porque achamos que acrescenta valor ao cliente. Para além disso, também até mesmo ao colaborador, recordemos que os domingos são pagos em horas mais elevadas, são pagos em horas extra e também temos muitos trabalhadores, por exemplo, que têm part-times de fim de semana que são importantes para conseguir conciliar com outros trabalhos que têm e conseguir aumentar os seus rendimentos e muitas vezes o fim de semana também permite esse rendimento extra para muitos colaboradores. Portanto, fazendo aquele exercício que eu dizia de passar pelos componentes do nosso modelo, hoje nós vemos que acrescenta valor abrir aos domingos. O caso de Setúbal é a primeira vez que o vamos fazer em Portugal, porque trata-se de uma zona em que nós identificamos que é uma zona onde as pessoas vão de férias de verão, ali perto. O que significa que a nossa loja fecha às 9h30, mas no verão o que acontecia é que a loja nunca fechava às 9h30, porque as pessoas chegavam às 9h29 com a expectativa de fazer a compra e, portanto, é uma exceção que normalmente nós abrimos no verão nas lojas em que percebemos que isso deve ser feito. O que eu queria perceber era se esta discussão avançar, imaginando esta discussão que a Confederação de Comércio de alguma forma vem dizer que pretende fazer, qual é que seria a posição da Mercadona? Ou seja, é favorável a alguma diminuição ou algum acerto dos horários ou de todo acha que não se deve mexer nisso? A melhor maneira para responder, nós temos uma máxima na empresa que é lo que no cambia es el cambio e, portanto, nós estaremos sempre abertos e disponíveis para ver para que é que se encaminha a sociedade, para que é que se encaminha todo o setor. Portanto, não lhe posso dizer nem que sim nem que não. Acho que isto tem que ser debatido, tem que ser visto os prós e os contras, porque também há contras, um deles eu acabava de referir, a questão dos rendimentos que as pessoas conseguem oferir quando trabalham em part-time ao fim de semana. Portanto, há uma série de danos colaterais que teriam que ser estudados, por isso não lhe consigo dar uma resposta que sim ou que não neste momento, mas estamos sempre disponíveis para fazer essa avaliação em conjunto com o resto do setor, nomeadamente através da APED. Em relação à inovação que já focou aqui, a Mercadona mantém em Portugal uma forte aposta em produção própria. Quanto é que representam nas vendas os produtos de marca branca? Então, nós consideramos que não temos produtos de marca branca, nós temos produtos de marca própria. O que é que isto significa? Marca própria porque nós não privilegiamos o preço, não privilegiamos o produto ser barato, nós privilegiamos a qualidade. Nós preferimos não vender um produto
mesmo que ele seja barato, preferimos não o vender se soubermos que ele não tem qualidade, porque isso é correr aquele risco que eu estava a dizer, em que nós nos pomos quando dizemos ao cliente, nós entendemos que se temos um sortido na loja, nós estamos a prescrever, a recomendar ao cliente que o leve para casa. O pior que nós podemos fazer é ter um produto mau à venda. Portanto, isto para desmistificar um bocadinho a questão das marcas brancas e porque é que nós diferenciamos. Para nós é uma marca própria porque trabalhamos no sentido de ter a máxima qualidade e ter o melhor preço possível. E por outro lado, temos também montado, digamos, um processo de co-inovação que nos permite depois chegar a esse sortido. O que é que isso significa nas vossas vendas? Era o que é que significa nas nossas vendas? Não tenho, portanto, em termos de sortido de loja, eu diria que se calhar atualmente haverá categorias em que rondará os 80%, por exemplo, nos detergentes. Nos detergentes não há uma diferença de hábito de consumo para um espanhol ou para um português. Lexívia é lexívia para os dois. E isso significa que, se calhar, a lexívia que nós vendemos em Espanha é a mesma lexívia que vendemos em Portugal, porque não há uma necessidade de diferenciação. Por outro lado, no alimentar, essa percentagem é muito mais baixa, porque nós tivemos que fazer uma adaptação enorme naquilo que é o sortido do ramo alimentar e de bebidas para o consumidor português. Portanto, eu não lhe vou dar uma percentagem fidedigna porque não a tenho e por isto também, porque depende muito das categorias. Por exemplo, no vinho, nós atualmente temos 1-2 referências de vinho espanhóis, todo o resto é vinho português. Portanto, aí podemos quase dizer que é 100%, mas haverá outras categorias em que isso não acontece. Vai sempre depender um pouco dos hábitos de consumo e também da nossa capacidade de incorporar produto nacional e fabricantes nacionais na nossa rede de fornecedores. Deixe-me aproveitar aquilo que estava a dizer para lhe perguntar se nota que há muitas alterações nas preferências entre os consumidores de Espanha e os consumidores portugueses e se essas alterações também se notam muito na evolução das últimas décadas, digamos assim. Nós vivemos, isto é cada vez mais global e nós aqui na Península Ibérica então somos mesmo, estamos mesmo pertinho e as tapas hoje em dia quase que podiam ser portuguesas, não é? Mas ainda se nota algumas diferenças. Eu diria que muitas delas são de detalhe e por vezes quem vai à loja não nota. Vou dar um exemplo muito, muito curioso. Quando nós entramos em Portugal, tivemos a estudar o sortido, chegámos ali à parte das conservas e tínhamos que definir um produto que é a polpa de tomate, que em Espanha pouco se consome, e quando começámos a experimentar a polpa, aquilo que nós fizemos foi pegar em tudo o que já vendíamos nas lojas de Espanha e vamos ver se isto funciona em Portugal, porque isso seria ótimo, não é? Muito menos trabalho. E começámos a fazer esse trabalho em 2017. E a polpa de tomate é um caso engraçado porque o que nós fizemos foi, íamos à casa das pessoas, nessa altura, os nossos especialistas, nós temos uma equipa de especialistas que estuda isto, e via como é que as pessoas cozinhavam com os produtos, para poder captar as ideias. E o caso da polpa de tomate, para que é que nós usamos a polpa de tomate? Para fazer um bom arroz de tomate em Portugal, não é? E ao fazer o arroz de tomate com aquela polpa de tomate, o arroz não saía vermelho. Como é que é possível nós irmos comer um arroz de tomate e não sai vermelho? Mas de facto às vezes essas pequenas especificidades de para que é que o produto é usado acabam por ter influência na forma como ele tem que ser, como tem que ser a fórmula dele. E às vezes estes detalhes não são visíveis para quem vai à loja, não é? mas há muito trabalho feito por detrás para adaptar o sortido. Portanto, respondendo à sua pergunta, somos cada vez mais ibéricos na forma como consumimos. Logo mais parecido o consumo de Portugal e Espanha? Mais parecido. Nós no início quisemos ser... Há coisas em que um espanhol de todo não toca e que um português quer e o contrário. Como a polpa de tomate. Talvez, sim. Por exemplo, o espanhol consome muito é o tomate frito. Nós, tomate frito não nos diz grande coisa. Mas aí também... como curiosidade, nós quando abrimos faz agora 5 anos, aqui queríamos muito ser portugueses. A nossa primeira ideia quando decidimos internalizar-nos para Portugal, e eu não estava cá, mas ouço muito atentamente aquilo que me contam, foi que parecia fácil, porque basicamente nós podemos pegar a nossa pequena caixinha, que é a nossa loja, e transferir, levar para o outro lado da fronteira e abrir, não é? E houve uma altura que chegámos à conclusão que isso não podia ser, porque nós íamos ser um supermercado espanhol em Portugal, e isso não é sustentável, digamos assim, a longo prazo. E então foi quando percebemos, não, vamos ter que fazer aqui uma inflexão e começar a estudar o sortido todo. Portanto, acho que é sempre uma história engraçada, porque acabámos por perceber que tínhamos de fazer uma enorme adaptação para poder abrir em Portugal e que nos deu muito trabalho e continua a dar todos os dias. Mas esta adaptação aos gostos dos portugueses e ao consumo do português
também permitiu levar produtos nacionais para a Espanha. Sim, têm sido umas sinergias muito, muito interessantes. Eu acho que é bom para nós e é bom para o setor primário, industrial, nacional. Criamos aqui algumas sinergias que, tal como trazemos produto espanhol para vender nas lojas de Portugal, temos tentado abrir portas também para vender produtos portugueses em Espanha. Dou como exemplo a gama de chocolates. Temos muitos chocolates negros feitos em Portugal que estamos a vender na cadeia toda. Alguns vinhos também. A broa de milho, o pastel de nata, já são aqueles exemplos, pronto, mais clichê, mas temos tentado fazer esse caminho. É verdade que também somos um país com uma escala muito reduzida e, portanto, é preciso um fornecedor ter muita vontade para ter a capacidade de chegar a fornecer 1.600 lojas, não é? Algumas vezes estão dimensionados para isso, outras vezes não tanto, e temos que em conjunto encontrar esse caminho, mas tem havido essa oportunidade e alguns fornecedores têm crescido bastante connosco. Tem aumentado as vossas compras junto dos fornecedores nacionais, tanto quanto percebi. Quanto é que elas já representam, para termos uma ideia, no vosso, digamos, abastecimento total? Pode-nos dar uma... Eu não tenho aqui essa percentagem para lhe dizer. Neste momento, nós, nestes 5 anos, acumulamos 3 mil milhões de euros em compras a fornecedores portugueses. Em Portugal, sim, a fornecedores portugueses. Não só para vender nas lojas de Portugal, como também para vender nas lojas de Espanha. Mas o nosso objetivo, sabemos que temos ainda muito por fazer neste campo. E dentro desse, digamos, desse cabaz, quais são os produtos nacionais que têm mais peso? Os produtos que têm mais peso... No sentido que são os mais vendidos? Eu diria que a fruta e verdura, sem dúvida. Até porque depois nos frescos, quer dizer, quanto mais fresco, a proximidade também tem uma relação direta com a frescura, não é? Portanto, fruta e verdura, carne também, compramos muita carne em Portugal, peixe, portanto, normalmente os frescos são aqueles que têm maior preponderância de compra aqui em Portugal. Quando lançam um novo produto, estão a responder a uma necessidade identificada no mercado ou tentam antecipar uma tendência? Eu diria que os dois. O processo de co-inovação que nós temos permite-nos estar muito perto do cliente e captar essas necessidades, e muitas vezes a inovação nem vem de lançar um produto novo, vem de melhorar um produto já existente e, portanto, fazemos isso em conjunto com o cliente. Mas também, claro, antecipar tendências, saber o que é que está a acontecer no mundo, noutros países que não sejam só Portugal e Espanha, é de extrema importância e, portanto, sempre que é possível, essa inovação também é incorporada no sortido, sendo que a nossa inovação é sempre feita em conjunto com o cliente, portanto nós nunca lançaremos um produto sem antecipadamente o testar. Às vezes há coisas que podem funcionar muito bem em França, mas se nós chegamos às provas em Portugal e o cliente ainda não é, pode ser uma tendência em França, mas se não for uma necessidade e o cliente nem sequer vir utilidade naquilo, nós não vamos colocar o produto simplesmente por estar na vanguarda. Tem que estar atestado, digamos assim, com o selo de necessidade do cliente. Quando a inflação disparou, agora nos últimos anos, aumentaram também os preços, obviamente. O presidente da Mercadona já admitiu que custa sempre mais baixar os preços. Os clientes podem esperar algum alívio? E a partir de quando? Sim. Nós, portanto, em 2023, penso que foi na altura em abril, fizemos uma grande redução de preços, 500 preços mais ou menos. Este ano também em fevereiro já fizemos uma ação de redução de preços. Também só para clarificar aqui uma questão importante, que é a nossa política de preços. Nós somos uma cadeia que não faz promoções. Portanto, aquilo que nós defendemos é ter preços estáveis, digamos assim, nós chamamos-os sempre preços baixos, garantir que a previsibilidade e estabilidade no preço de venda. Portanto, que o cliente vá esta semana, vá na seguinte, vá daqui a um mês, consiga ter sempre o mesmo preço no produto e ter essa capacidade de saber quanto é que vai gastar no carrinho de compras, e para nós isso é um fator de competitividade. Ainda que na época em que a inflação, como dizia a Sandra, disparou, isso tenha sido mais difícil. Claro. O que é que faz isto alterar? As diferenças, as matérias-primas, portanto, quando há variação nos custos de produção ou de matérias-primas, obviamente, há duas hipóteses, portanto, ou é impossível e nós temos efetivamente que subir o preço, ou conseguimos encontrar uma forma, sendo extremamente criativos, porque também acho que é uma dádiva que nós temos no setor da distribuição, muitas vezes conseguimos baixar preços sendo criativos, muitas vezes à custa de eficiência. E das margens de lucro, não? Margens de lucro não. Sem tocar nas margens. Sim, no ano passado nós, por exemplo, tivemos menos rentabilidade, menos margem por produto que vendemos, apesar de termos tido resultados que foram os melhores de sempre na história da Mercadona, mas a margem por produto diminuiu. Como é que nós fazemos isto? O ano passado, por exemplo, nós lançámos internamente uma aplicação
que nos permite saber, produto a produto, quão rentável é que ele é, quanto é que nos custa ter aquele produto na prateleira e, portanto, a partir daí, a que preço é que temos que o vender. E isto faz parte, né, do mundo em que vivemos hoje em dia, na digitalização, que nos permite, quanto mais informação nós temos, melhores decisões e mais informadas conseguimos tomar. E isso levou-vos a retirar algum produto da prateleira? Por vezes, sim, e é muito impopular e às vezes é preciso aguentar as críticas, sobretudo, diria eu, nas redes sociais, mas às vezes há decisões muito impopulares que nós temos que tomar. Pode dar algum exemplo? Algum exemplo? Olha, eu tenho uma amiga que sempre que está comigo me lembra as pipocas de caramelo que nós tirámos das prateleiras há uns anos, porque adorava as pipocas de caramelo e comprava 5 pacotes de cada vez. Mas de facto, quando o produto, nós na distribuição, como é que nós somos rentáveis? Por vender volume, não é? Porque somos altamente eficientes e por rotação. Nós, com mais de 1.600 lojas, se nós vendemos uma unidade de um produto por loja, são 1.600 por dia, é qualquer coisa, não é? Mas depois haverá uns produtos em que é rentável vender uma unidade por dia e haverá outros em que não. E, portanto, essas decisões, às vezes mesmo que sejam impopulares e que tenhamos que depois ouvir os amigos do lado, ao jantar, ao almoço, com estas críticas, temos que as tomar. E uma coisa que nós temos muito clara na Mercadona também é cada produto, cada negócio tem que ser rentável. E, portanto, cá estamos para assumir essas decisões. Sentiram o impacto da inflação nas vendas? O impacto da inflação nas vendas, sim, assim, também não lhe consigo dar dados muito fidedignos, porque nós temos vindo a expandir-nos ano após ano, nós estamos sempre a abrir lojas. Portanto, eu não tenho um termo de comparação. A nossa tendência será sempre aumentar as vendas, não é? Seja porque abrimos novas lojas e, portanto, há clientes novos, seja porque os clientes que começaram a comprar-nos aos poucos vão aumentando a sua cesta de compras, não é? E, portanto, a nossa tendência natural é aumentar as vendas. Se isso veio pela inflação ou não, tenho dúvidas. A Mercadona, como outros supermercados, também disponibiliza energia, ou seja, está a apostar em postos de carregamento, nomeadamente para veículos elétricos. Quais é que são os objetivos que tem ao oferecer este serviço na maioria das vossas lojas? Suponho que em todas as vossas lojas. Sim. Nós estamos cada vez mais conscientes para que os recursos naturais são finitos, não é? E, portanto, eu acho que nós, como empresa, temos que ter essa consciência e trabalhar no sentido de poupar a sua utilização e ao mesmo tempo também temos que promover que os clientes façam uma utilização responsável dos recursos. Os carregadores elétricos são um exemplo, que dispomos de aproximadamente 100 carregadores elétricos atualmente na nossa rede de lojas para os clientes que aproveitem que quando vão ao supermercado podem deixar o carro a carregar, estão operados pela Iberdrola, integrados na rede Mobié. Mas temos muitas outras medidas que eu acho que são interessantes e aliás, todo o setor do retalho em geral tem feito um enorme esforço. Por exemplo, os painéis solares, nós atualmente temos painéis solares em 2 em cada 3 lojas em Portugal. Queremos ter mais, mas a partir do momento em que as começámos a pôr, agora temos que ir às lojas que ficaram lá, aquelas de 2019, não é? Que ainda não tinham, portanto é um trabalho gradual, mas todas as lojas novas que abrem e que tenham condições para isso, nós pomos os painéis solares, que atualmente em cada loja representam mais ou menos 25% do consumo da energia. O bloco logístico de Almeirim também vai ter, creio que não estou em erro, 15 mil painéis solares, que também permitirá representar uma poupança enorme do ponto de vista do consumo energético. Temos também sistemas de iluminação nas lojas que se regulam em função da luminosidade exterior, o que nos permite também ter alguma poupança energética. Portanto, diria que temos várias medidas nesse sentido e que temos que continuar a apostar nelas. Ainda só uma questão em relação aos carregadores. O objetivo é ter carregadores elétricos para carros elétricos em todas as lojas? Sim, sempre que permitir. Às vezes não depende de nós, por exemplo, quando temos depende uma loja... da rede, não é? Sim, e quando temos uma loja, por exemplo, inserida num centro comercial ou num retail park, já não é uma decisão propriamente nossa, não é? Mas todas as lojas próprias nós temos carregadores elétricos e vamos continuar a ter. Em Portugal fala-se muito de custos de contexto, de burocracia e coisas deste género. A Mercadona faz 5 anos agora, na próxima terça-feira. Sentiu este peso neste processo de implantação e crescimento? Sim, mas também acho que era uma coisa que já existia antes de nós decidirmos a internacionalização. Claro, eu estou a falar para ter, no fundo, a perspectiva de uma empresa, que vem de fora. E ou seja, se ela também estranhou ou não em relação àquilo que se vive em Espanha, por exemplo. Sim, acho que nós temos muita tendência de nos comparar e claramente há coisas que são piores ou melhores em cada um dos lados da fronteira. Portanto, às vezes temos a tendência de achar que no nosso país está sempre pior.
nem sempre é assim. Também há muitas coisas que os colegas espanhóis invejam que não têm lá, que nós temos aqui. Portanto, isto para dizer o quê? Nós sabíamos ao que vínhamos e não, somos uma empresa que nós temos muito orgulho em ser empresários e em ter executivos, em gerar riqueza, em gerar emprego, em pagar impostos. Isto é muito estranho dizer, mas nós temos orgulho em pagar impostos porque achamos que isso contribui para o bem-estar da sociedade em que estamos inseridos. Portanto, direto ou indiretamente, isso vai beneficiar a empresa. A única coisa que nós pedimos e gostamos é que eles depois sejam bem geridos, não é? Que essa é a parte mais difícil, que já não nos compete a nós, mas do ponto de vista dessa gestão entre o setor público e privado, nós gostamos e achamos que deve haver uma relação de confiança entre as entidades públicas e privadas e, portanto, somos favoráveis a uma administração pública célere, simplificada e diria que sobretudo previsível. Eu acho que o pior que há para uma empresa é não saber com o que conta no dia a seguir, sobretudo com o investimento que nós temos feito. Desculpe-me à parte, mas parece que está a enumerar o que não existe, não é? Não sejamos tão pessimistas, sou uma pessoa otimista por natureza. Aquilo que nós gostamos é, como estamos a fazer um investimento e estando a criar emprego e a criar riqueza, nós, quando assumimos um rumo, que é aquele que nos marca a normativa, se nós temos que o seguir, nós seguimos e vamos com gosto e queremos fazê-lo bem. Nós não gostamos é quando de repente estamos a meio e nos dizem, esperem, porque afinal o rumo não é por aqui, é outro. E isso é uma grande perda, de tempo, de esforço, de dinheiro, porque temos quadros a trabalhar em fazer determinadas alterações que depois não são totalmente levadas a cabo ou que de repente têm que ser feitas de outra forma. E o setor de retalho é um setor que está muito exposto a que nós chamamos ultimamente um tsunami legislativo enorme, que também vem da Europa, não só nacional, e portanto é desafiante. E a esse desafio, se pudéssemos não somar, não ter previsibilidade naquilo que fazemos, é aquilo que nós pedimos. O nosso presidente tem uma expressão muito engraçada, que é nós gostamos, nos empresários gostamos, é que não nos ponham paus nas rodas. Ou seja, que deixem o carro andar. E é só isso que nós também pedimos. Já falou da legislação, o que é que mudava ou melhorava na legislação nacional? Eu iria por este caminho que estava a dizer, não tanto mudar na legislação nacional, mas conseguir ter previsibilidade naquilo que é alterado, digamos assim. No nosso setor, para dar um exemplo, se calhar podemos falar um bocadinho do IVA. Tem-se ouvido muitas vozes ultimamente a levantar-se relativamente ao IVA dos produtos alimentares, porque de facto existe um código do IVA que é como uma manta de retalhos e que muitas vezes é de difícil aplicação e há coisas que nós não conseguimos às vezes explicar ao cliente, porque é que há uma carne que tem 6% de IVA, mas há outra que por ser um elaborado tem 23%. O cliente não entende isto, para ele é carne, não é? E portanto, se eu tivesse que priorizar por alguma coisa, eu acho que claramente o código do IVA nos produtos alimentares poderia ser revisto neste sentido. Revisto no sentido de simplificar e eventualmente baixar nos produtos alimentares mais básicos para 6%. Muito bem. Estabilizada a vossa posição em Portugal, qual é que pode ser o próximo passo? Imagina, o mercado lusófono faz algum sentido? Para dar um exemplo. Sim, não. Neste momento nós estamos centrados, ainda temos muito por crescer em Portugal e queremos primeiro consolidar-nos em Portugal antes de pensar noutros voos. É para nós neste momento, para a empresa, para o grupo, portanto, isto é a prioridade. Não é neste momento tema de discussão? Não, neste momento não existe um terceiro país à porta. Já agora, se lhe pedissem para fazer sugestões para alguém externo e vir a investir em Portugal, no fundo para beneficiar a captação de investimento externo, o que é que diria? Alguém que vem de fora para cá, portanto fazendo o mesmo movimento que nós fizemos. Precisamente. Eu diria uma grande preparação. Na Mercadona nós temos uma máxima que é a preparação é 90% do êxito. E, portanto, eu diria um trabalho de preparação. Nós abrimos a empresa em 2016 e só abrimos loja em 2019. E há pessoas que não percebem, perguntam-nos se o que fizemos foi dar espaço à concorrência para se preparar. E não tem nada a ver com isso. Foi porque, de facto, é preciso contratar pessoas, é preciso formá-las, é preciso conhecer como é que o país funciona, porque culturalmente, nós estamos aqui ao lado, mas culturalmente somos tão diferentes. E eu acho que o melhor conselho que nós podemos dar é dedicarem-se a essa preparação e que não o vejam como uma perda de tempo ou de dinheiro. É um investimento que depois nos faz
ir muito mais rápido já quando entramos nessa tal velocidade de cruzeiro. Felizmente há muitas coisas que ainda temos por aprender, e esta é a primeira internacionalização da Mercadona, e tem-nos servido para aprender também muitas coisas em Espanha que não éramos conscientes às vezes, que tínhamos determinadas debilidades, mas eu acho que esse tempo investido na preparação é muito importante. Portanto, que vejam esse tempo e esse dinheiro como um investimento que permite depois que a longo prazo o negócio também corra melhor. Estamos mesmo a terminar, como sempre neste Dúvidas Públicas, pedimos ao nosso convidado, à nossa convidada no caso, que escolha um tema musical que de alguma forma ou lhe tenha marcado a vida ou que goste particularmente. Quer revelar a sua escolha a quem nos ouve e explicar um bocadinho o que é que motivou essa escolha? Sim, escolhi o Porto Sentido de Rui Veloso, porque nós estamos aqui a assinalar o 5º aniversário da Mercadona em Portugal, e a nossa expansão começou precisamente pelo distrito do Porto, e na altura foram tempos que nós recordamos com muito carinho. Foram muitas semanas a preparar as primeiras aberturas, passámos muito tempo no Porto, mesmo que éramos de outras partes do país, e portanto é uma cidade que nos diz muito, e achei que se adequava perfeitamente a este 5º aniversário da nossa primeira abertura. A escolha musical de Inês Santos, diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal, foi ela a convidada de hoje deste Dúvidas Públicas. O apoio técnico a esta entrevista foi dado por Oscar Viana, sonoplastia de João Campelo, imagem de Marta Michão. Voltaremos na próxima semana. Uma boa semana. Obrigada.